Neste vídeo, nós vamos analisar a seguinte questão: é apropriado usar a frase "Jesus não morreu por seus próprios pecados"? Esta é uma área da doutrina bíblica que requer ensino e pregação claras. Alguns ensinam que Cristo não pecou, outros que ele não poderia pecar, e embora ambas as afirmações sejam verdadeiras, tal era a perfeição inerente do Senhor Jesus que ele não poderia nem mesmo ser tentado pelo pecado. O Senhor Jesus é apresentado nas Escrituras como sendo impecável. Isso significa que ele não era passível de pecar. Ele não era capaz de pecar. A impossibilidade de Cristo é demonstrada nos registros dos evangelhos. Recordamos as palavras que o Salvador declarou no final de seu ministério. Ele diz assim: "Vem, ou está vindo, o príncipe deste mundo, e nada tem em mim." João capítulo 14, versículo 30. O diabo também o tentou por 40 dias no início de seu ministério e nada conseguiu dele. Está nos 4 evangelhos, mas pode ler em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Nós o vemos o Senhor Jesus retornando da tentação no poder do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 14, e aprendemos a impecabilidade de sua pessoa. Alguns questionarão por que ele foi tentado, então, se não era passível ao pecado. Foi para provar que ele não podia pecar. Ele sabia disto. Deus, o Pai, também sabia. Mas para nós, isto não havia provas. E a maneira de deixar registrado isto era ele passar pela tentação. Agora nós sabemos. Sua santidade foi atestada por demônios, como Lucas capítulo 4, versículo 34, por Pilatos, Lucas capítulo 23, versículo 4, pelo ladrão que foi crucificado ao seu lado, Lucas capítulo 23, versículo 41, e pelo centurião que testemunhou a crucificação, Lucas capítulo 23, versículo 47. A impecabilidade de Cristo é declarada nas epístolas do Novo Testamento. Lemos, Pedro escreveu: "Quem não cometeu pecado", falando de Cristo, ele não cometeu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, e Paulo nos lembra que ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e João nos diz que nele não há pecado, ou seja, ele não tinha natureza pecaminosa. 1 João capítulo 3, versículo 5. Lemos que ele em tudo foi tentado, como nós, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele é santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26. A Escritura é unificada em seu testemunho da impecabilidade de Cristo. Em nosso ensino e pregação, é nossa responsabilidade usar uma linguagem clara para apresentar a verdade bíblica. Linguagem imprecisa será enganosa para os recém-salvos e para os não salvos. Quando os homens empregam publicamente esses termos imprecisos, eles são repetidos por outros sem pensar nas implicações. Não temos melhor recurso do que a linguagem da própria Escritura, como temos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Se usarmos, evitaremos causar confusão desnecessária àqueles que nos ouvem.